Olá, senhores. Boa noite. Bom, estamos aqui tendo estudantes entrando em sala. Tivemos alguns estudantes desmarcando a aula de hoje. É uma pena, porque essa será uma aula bem importante, bem produtiva. Para os que têm como objetivo fazer o General Training, é ainda mais importante, porque nós temos uma dinâmica no qual o IELTS Listening é o exame que mais vale pontos. Quando você busca o CLB 9, você tem 8.0 no exame IELTS Listening e 7.0 nas outras habilidades. Então, temos realmente essa aula sendo uma aula bastante importante. Agora, caso ocorra o que ocorreu com vários estudantes hoje, com você em próximas aulas estratégicas, ou seja, você ter a aula agendada, mas ocorrerem imprevistos e você não poder participar, saiba que você sempre tem direito a receber a sua aula gravada. Então, esta aula em particular está sendo gravada e será devidamente disponibilizada a vocês após a mesma, para que vocês depois possam estar estudando, tudo bem? Mas temos novos estudantes entrando, mas de um jeito ou de outro, vamos já começar, não é? Então, esse é o exame IELTS Listening, e esta é uma aula IELTS Listening comentada, onde que nós vamos estar fazendo um exame IELTS completo, não é? No exame IELTS completo, onde que vamos fazer questão por questão e ter efetivamente um comentário apropriado estratégico sobre o que vamos estar fazendo, não é? E temos alguns conceitos que precisamos de compreender bem quando estamos falando de IELTS Listening. O primeiro é o que nós denominamos de estrutura do exame, ou seja, a primeira coisa que efetivamente precisamos de compreender é a maneira como que o exame se encaixa no contexto geral do IELTS e como que ele individualmente ocorre. Uma observação, vocês estão vendo duas telas. Uma tela que eu estou compartilhando com vocês, que é a tela do mesmo arquivo PDF que eu havia antes disponibilizado. E também você está vendo a minha tela aqui com o meu rosto. Caso, para o seu conforto, você queira dar um destaque primeiro na tela que esteja mostrando o meu rosto, é somente necessário você clicar 2 vezes no quadrado, onde que você tem a possibilidade, no meu quadrado, onde vocês estão vendo o meu rosto, clicando 2 vezes nele, a tela se expande e você consegue me ver com mais conforto. E aí depois, quando formos efetivamente fazer o exame, você pode clicar 2 vezes na tela que eu estou compartilhando e assim também ter a tela sendo mais confortável para você. Mas então, como que o IELTS Listening ocorre primeiro no contexto de IELTS de uma forma geral? O exame IELTS Listening é efetivamente o primeiro exame que você faz após o exame Speaking. Então, no dia do seu exame, ou ao menos na semana do seu exame, o que você tem é uma mecânica no qual primeiro você faz o Speaking e depois você faz os outros 3 exames. Então, você pode fazer no mesmo dia, só que em um outro horário, ou você pode fazer em dias diferentes. Mas a realidade é que você sempre faz primeiro o Speaking e depois a bateria do Listening, Reading, Writing em um outro momento, não é? Agora, quando você chega ao momento onde você vai fazer o Listening, Reading, Writing, o primeiro exame sempre é o Listening. Independente se você vai fazer General Training ou Academic, independente se você vai fazer o IELTS de computador ou não, você sempre tem a mecânica do qual você faz o Listening primeiro. E como que o Listening em si é estruturado? Ele demora 40 minutos caso você faça o IELTS à mão, ou 30 minutos caso você faça o IELTS por computador. Caso você faça o IELTS à mão, você vai ter 30 minutos para estar escutando as questões ao mesmo tempo em que você as responde, e depois terá 10 minutos no final para fazer a transferência da sua folha de respostas para o Answer Sheet, que é a folha de questões. Desculpe. Fazer a transferência da sua folha de questões para a folha de respostas, que é o Answer Sheet, que é a folha de respostas que você entrega ao examinador no final do processo para ter a sua avaliação sendo devidamente corrigida. Caso você faça o IELTS por computador, você vai ter a mecânica no qual você vai ter 30 minutos para escutar e responder as questões e pronto, você não vai precisar de estar fazendo a transferência para o Answer Sheet. E, bom, no caso do Listening, não é? Você tem vantagens e desvantagens quando você pensa em fazer o IELTS por computador ou não. Por quê? Qual é a vantagem do IELTS Listening de computador? Você tem a não necessidade de fazer a transição para o Answer Sheet, a folha de respostas para depois entregar ao examinador. E isso definitivamente é algo muito bom,
porque você tem um processo menos complexo. E quando temos estudantes mais avançados ou bem preparados, que vai ser o caso de vocês quando vocês forem fazer o exame, o que efetivamente não permite ao estudante obter a nota que ele precisa já na primeira tentativa, com bastante frequência no listening, são problemas de spelling. Então, realmente, precisamos de ficar bastante atentos com relação a isso. E quando temos o processo sendo mais complexo, ou seja, temos esse último passo de transferência da folha de questões para a folha de respostas, o answer sheet, isto adiciona um passo no processo, consequentemente aumenta a complexidade e, consequentemente, aumenta a probabilidade de erros, em especial de spelling. E no IELTS, não importa se você escreveu a palavra certa, mas tem uma letra errada. A sua resposta é considerada errada, sempre quando ela não é perfeita. Então, é uma operação atômica. Ou é totalmente certa ou totalmente errada. Bastante atenção, então, com relação a isso. Então, você no computador não precisa de ter isso. Você não vai ter essa etapa mais no processo, fazer, então, com que tudo seja mais simplificado. Agora, qual é o lado negativo de fazer o IELTS pelo computador quando o assunto é o listening? Você terá menos opções para fazer o destaque de informação e, em especial, a rotina pre-listening que nós vamos estar aqui especificando. Então, enquanto no IELTS à mão, você tem a possibilidade de rasurar tudo, exatamente como vocês vão ver nós fazendo aqui, através das estratégias que vamos aplicar à medida em que fazemos o exame. No IELTS Listening, você não tem, no IELTS de computador, você não tem essa opção de rasurar tanto. O que você pode fazer é iluminar, não é? Palavras-chave para se preparar para escutar com uma funcionalidade de iluminação de sentenças, de linhas, não é? Como você tem no Word, por exemplo. Agora, essa dinâmica de você poder rasurar de forma livre e fazer uma ancoragem visual, que é uma coisa, sim, muito importante, que vocês vão ver aqui, esta mecânica em particular fica um pouco limitada no listening e, portanto, quando estamos falando de IELTS à mão, você tem esta vantagem. Então, você precisa de pesar a vantagem e desvantagem e aí chegar à conclusão de qual é o melhor para você. O IELTS de computador ou o IELTS à mão, tendo em vista essa característica do listening. Tudo bem? Agora, o exame IELTS Listening em si, ele tem 40 questões no total, dividido em 4 sessões de 10 questões cada. Então, você tem esta organização. Cada sessão aumenta, não é? Cada sessão aumenta seu nível de dificuldade. Então, você tem a primeira sessão sendo sempre a mais simples e a última sessão sendo sempre a mais complexa. Tendo, então, um processo no qual você vai tendo gradualmente o nível de complexidade. Agora, o que é complexidade na prática em um contexto IELTS Listening? É a utilização cada vez maior de sinônimos e paráfrases no áudio. Ou seja, você vai ver que, com real frequência, o que nós vamos estar fazendo aqui é destacando palavras-chave nas questões, para que, quando o áudio vir, nós termos a capacidade de, tendo em vista essas expressões que nós marcamos antes do áudio começar, prestando atenção no que é dito, quando escutamos essas mesmas expressões, sabemos que as respostas estão vindo e aí damos as respostas prestando mais atenção. Isso é o que nós chamamos de signpost language e vamos ir de forma mais aprofundada aqui nessa aula de hoje. Agora, à medida em que você vai progredindo no exame e vai chegando às sessões mais altas, sessão 2, 3, 4, você vai percebendo que essa dinâmica de você destacar palavras-chave anteriormente ou signpost language para você saber o tipo de informação que você efetivamente tem que prestar atenção, continua dando certo, do começo ao fim. Mas as palavras utilizadas no áudio são definitivamente palavras diferentes das palavras que você marcou nas questões como palavras-chave para você identificar ao longo do áudio para ter a possibilidade de, por fim, definir as respostas, tendo em vista o que você escutou. Então, você vai ter palavras que têm o mesmo significado, você vai ter sentenças, paráfrases que têm o mesmo significado que você marcou, mas ainda assim vão ser diferentes, testando a abrangência do seu vocabulário. Então, efetivamente, é isto que nós denominamos de aumento de complexidade entre sessões. A utilização cada vez maior de sinônimos e paráfrases quando você compara o vocabulário que você tem nas questões com o vocabulário que efetivamente é utilizado no áudio, que você toma como referência para responder essas questões. E nós vamos estar tendo tudo isso acontecendo de uma forma bem prática, uma análise sendo feita de uma forma bem explícita aqui, ok? Então, pessoal,
Com isto dito, vamos agora a alguns conceitos bem importantes. O primeiro é, as questões seguem a mesma sequência do áudio. Então você nunca tem, por exemplo, as respostas para as primeiras questões de uma determinada sessão ocorrendo no final do áudio. E nem as respostas para as últimas questões da sessão acontecendo no começo do áudio. Então você tem pelo menos esta ajuda à sua disposição. Você simplesmente seguindo o áudio consegue seguir as questões e vice-versa, fazendo o processo ser bem tranquilo com relação a onde que você se situa. Ou pelo menos mais fácil do que a princípio é esperado. Agora, sobre este processo de destaque de palavras-chave, que é o que nós denominamos de rotina pre-listening, e vocês vão ver isso tudo sendo aplicado na prática, é necessário nós compreendermos alguns conceitos específicos. E eu realmente lhe peço para que, por favor, vejam aí no chat room o que eu estou colocando. O que nós denominamos de keywords, ou informação específica? Dados individuais que especificam tópicos das questões. Né? Podemos, então, inclusive, adicionar algo aqui. Dados individuais que especificam tópicos das questões. Ou seja, palavras que definem exatamente o tipo de tópico que a questão abrange. E isso pode estar parecendo um pouquinho abstrato para vocês, não é? Mas definitivamente não é. Isto é definitivamente algo que vocês vão ver que é bem prático, tudo bem? Então temos essa dinâmica acontecendo aqui. O próximo ponto é, na realidade, a necessidade de compreendermos o que nós denominamos de signpost language, não é? O que são signpost language? Palavras que, quando ditas, indicam que a resposta está por vir. E com real frequência, essa informação específica, o keyword que você destaca, é signpost language. Ou seja, é um tipo de informação que você sabe que quando o áudio estiver tocando, você, ao escutá-la, sabe que a resposta está por vir logo nos próximos segundos. Por isso que chama de signpost, ou seja, placa de aviso, não é? Signpost. The answer is coming. A resposta está vindo. Então, no final das contas, você tem um processo que efetivamente lhe dá o suporte para assim você sempre saber quando a resposta vem. Não é? Então, você compreendendo o conceito de keyword ou informação específica, compreendendo o conceito de signpost language e sabendo que com certa frequência, ou até mesmo na maior parte das vezes, signpost language e o keyword são quase que a mesma coisa, ou seja, com muita frequência, o que você marca como palavra-chave antes do áudio começar, para assim você ter uma referência na rotina pre-listening. São essas palavras que vão te oferecer referência para que quando o áudio estiver tocando, você saber quando as respostas estão vindo, você está tranquilo e vai compreender de forma plena o processo que vamos estar abrangendo aqui. E o nosso objetivo aqui é, de certa forma, oferecer, sim, um máximo de ancoragem visual. Muitas das questões que vamos destacar aqui vão parecer um pouco óbvias para vocês. Mas para quem faz aulas reading estratégicas conosco, sabe o quão importante é este processo de destaque de informações específicas para depois a resposta das questões. Para depois você dar as respostas das questões. Porque, por exemplo, no caso de reading, quando você tem esse processo de ancoragem visual de informação para depois você interpretar e responder, com muita frequência você já consegue responder praticamente todas as respostas do texto sem nem ao menos ter lido o texto antes. Quem assistiu a última aula IELTS Reading estratégico que nós tivemos, percebeu que metade de uma determinada sessão do exame IELTS Reading que fizemos, conseguimos simplesmente pela estratégia de destaque de palavras-chave no próprio texto e nas questões, não é? Ter respondido essas questões sem ter lido o texto por completo e sem nem ao menos ter lido as questões. Pode parecer, na realidade, um pouco estranho isso que vocês estão realmente tendo descritos para vocês, mas eu posso passar para novos estudantes que estão aqui o vídeo da última aula e vocês, naturalmente, também vão ter todas as sextas-feiras suas aulas estratégicas. Nós seguimos o ciclo, fizemos na semana passada writing, essa semana estamos fazendo listening, então isso significa que na próxima semana faremos o reading. E vocês, então, terão a capacidade de presenciar essa mecânica onde que, através de destaque de palavras-chave, você responde a questões sem nem ao menos antes vê-las, não é? É o que nós buscamos também, de certa forma, fazer aqui. No caso do listening, é menos apelativo,
é menos, na realidade, chocante esse tipo de coisa, porque realmente você tem um áudio que tem menos referência para você interpretar. Porque um texto, você lê o texto, ele está ali na sua frente. O áudio é realmente a sua capacidade interpretativa bruta ali, junto com um pouco de estratégia, mas ainda assim, capacidade interpretativa bruta, não é? Não existe estratégia individual que vai lhe salvar no IELTS caso você não efetivamente entenda o que está sendo dito no áudio. Então, o que nós estamos partindo pelo pressuposto é que você entende, ou pelo menos entende o suficiente, e depois adicione a estratégia. Porque vamos imaginar que você está buscando 7.0. O que vai te dar, por exemplo, 5.5 no exame, que é 70% da nota que você quer, não é a estratégia. A estratégia vai te dar 0.5 a mais, que já é uma enorme diferença num contexto IELTS de 0 a 9. Agora, o que vai te dar o grosso da sua nota é a sua capacidade bruta real. E nós já conversamos sobre isso em momentos diferentes, sobre como desenvolver isso, mas passa por você estar vindo em sala de aula com consistência, fazendo seus IELTS assignments com consistência, e por último também realizando a nossa prática de listening em tempo morto, onde que você durante 25 minutos por dia escuta uma rádio do seu país de origem. Você ao longo da semana fazendo isso todos os dias vai estar escutando inglês sendo falado de nativo para nativo por 3 horas e meia, sem você ter que criar nenhuma espécie de tempo para isso, considerando que você está utilizando o seu tempo morto para o fazer. Ou seja, você vai estar fazendo isso enquanto está limpando as suas louças, enquanto está lavando a sua casa, enquanto está indo para o trabalho, enquanto está dirigindo o seu carro, não é? 3 horas e meia, o que muita gente tem simplesmente para estudar para o IELTS para a semana inteira, não é? O IELTS como um todo, ao longo da semana como um todo, a pessoa somente tem 3 horas e meia. Aqui, então, com essa estratégia, você, por 3 horas e meia, tem somente o seu desenvolvimento listening acontecendo, sem contar com todo o restante do desenvolvimento que você faz. Então, isso te dá uma carga horária muito mais realmente intensa de desenvolvimento. Isso sem você ter que criar 1 minuto a mais a sua agenda, pois você vai estar usando o seu tempo morto. E somente recapitulando, o que nós sugerimos para você se expor a essas rádios é o Simple Radio, que é um aplicativo que você pode gratuitamente baixar no Apple Store ou no Play Store e ter no seu celular gratuitamente, onde que você pode sintonizar na rádio do seu país. Então, se você quer ir para a Austrália, você pode sintonizar numa rádio da Austrália, uma rádio real, escutada e feita por nativos para nativos, não é? Se você quer ir para o Canadá, rádios do Canadá. Você tem as rádios das cidades dentro do Canadá. Então, se você quer ir para Vancouver e quer saber a realidade de Vancouver, você pode escutar as rádios de Vancouver, notícias do dia a dia para saber qual é a realidade da cidade. E por aí vai. Então, você aplicando essa estratégia, que depois, inclusive, da aula, eu posso entrar em contato com você individualmente e esclarecê-la de forma melhor, você, então, tem um desenvolvimento listening muito sólido acontecendo em conjunto com o que você faz em sala de aulas. Mas agora, em conjunto com o que você faz em sala de aula, não aulas, não é? E uma última observação. Lute contra a tendência de se focar no que você não entende. Você, ao longo das 40 questões do listening, você vai estar as realizando. Agora, é óbvio que a probabilidade é que, independente do quão bem preparado você esteja, você vai perder alguma questão das 40. A gente já parte pelo pressuposto que isso vai acontecer. Então, se não acontecer, muito bem, mas a gente parte pelo pressuposto que irá. E como que, então, administramos este ponto para que você não seja prejudicado, ou ao menos o efeito colateral seja menor? Você luta contra a tendência de ter a sua mente se focando totalmente naquela questão que você perdeu. Você precisa de pular a questão. É uma questão de sobrevivência, porque o áudio continua. Então, se você perdeu a questão 5, não escutou a resposta, mas aí você fica com o seu foco muito nela, porque é isso que é, por natureza, a nossa forma de reagir a uma situação como esta, o áudio vai continuar, e aí você não vai ter somente um problema na questão 5. Você vai ter um problema na questão 6, 7, 8, 9, 10, e aí você tem uma catástrofe acontecendo. Então é muito importante você, na realidade, se perder uma questão, pular, sem nenhuma espécie de vergonha, simplesmente ir para a próxima. No IELTS Listening a gente não toma impulso, a gente não anda para trás nem para tomar impulso. Então é muito importante a gente sempre estar indo para frente, sempre se focando na próxima, nunca se desesperando e se focando em coisas individuais que a gente perde. Tudo bem? Com isso dito, então, vamos deixar de blá 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 e vamos para a prática. Vocês então que tem o teste que foi distribuído a vocês, que vocês podem estar seguindo
comigo aqui aberto, não é? Somente um instante, eu vou estar repassando para 2 estudantes que eu sei que foram recém-convidados para a aula, então eles não têm o material que foi repassado aos outros. Então, só um instante, por favor. Esses estudantes que foram recém-convidados para a aula, eles sabem quem são. Então, vocês podem olhar o WhatsApp de vocês que vocês têm exatamente aí a mesma avaliação que vocês têm aqui sendo mostradas na tela. Tudo bem? Ok. Um instante, por favor. Excelente. Então, pessoal, primeiro ponto a compreendermos, não é? Precisamos de fazer o que nós chamamos de rotina pre-listening. A rotina pre-listening é o que nós temos no momento de preparação para escutar as questões. O que irei fazer aqui é efetivamente tocar um áudio, que é o áudio da questão, que é o áudio da avaliação que nós vamos estar fazendo. Como dito, vamos fazer uma avaliação completa aqui. Eu sugeri a todos estarem com fone de ouvido, não é? Com exceção de colegas que estão compartilhando no computador, no caso da Cheyenne e do David, ambos estão usando o mesmo computador, pois são um casal. Agora, para todos os outros, eu sugiro estarem com fone de ouvido para realmente ajudarem ainda mais a ter a capacidade ali de vocês escutarem o áudio. O áudio está alto o suficiente, mas quando você utiliza o fone de ouvido, ele fica ainda melhor. Tudo bem? Então, vamos começar com o áudio em si. Recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Então, The vejamos. test is in 4 sections. Write all your answers in the listening question booklet. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Now turn to section 1. Estamos na section 1. Section 1. You will hear a conversation between the receptionist of a language school and a student who has just arrived for the first morning of his English course. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Ótimo. Então, aqui foi dado a nós a oportunidade de nos prepararmos para escutar. Ou seja, vamos verificar as questões que vamos estar respondendo, tendo em vista o áudio que está por vir. Aqui é o momento onde que nós aplicamos o que nós denominamos de rotina pre-listening. O que é a rotina pre-listening? É o destaque visual, a ancoragem visual de palavras-chave e signpost language para você deixar o óbvio ainda mais óbvio e ter uma referência clara sobre o tipo de informação que você tem que prestar atenção quando o áudio estiver tocando e, igualmente, saber que quando determinadas palavras forem ditas no áudio, a resposta está por vir logo nos próximos segundos. Te dando, então, uma referência prática sobre os momentos onde as respostas de fato vêm e, portanto, te permitindo não ficar perdido e tendo a possibilidade de uma forma muito mais efetiva e eficiente responder as questões. Como, então, definimos o que é uma palavra-chave? É o que já foi explicado. É o que define o tópico da questão em si, não é? Então, temos aqui a questão de 1 a 5, temos essa tabela para interpretarmos. A primeira coisa, então, que destacamos aqui são as instruções. Detalhe, essa é a primeira vez que eu vou estar fazendo isto, vocês vão ver que vai ser lenta, mas à medida que vamos progredindo no exame, eu vou fazer isso bem mais rápido, que é, na prática, o que você faz, não é? Então, você primeiro destaca as instruções, não é? Novamente, o objetivo aqui é fazer o óbvio ser o mais óbvio possível para você, porque não é só porque é óbvio significa que não é importante, não é? No more than 3 words. É muito importante termos isso em mente, não mais que 3 palavras nas respostas, porque caso você não respeite esse limite de palavras e faça uma resposta que tenha mais do que 3 palavras, você, mesmo tendo essa resposta correta, vai ter a questão considerada errada, porque você desrespeitou as instruções. Então, sempre se mantenha o mais limitado, tendo em vista as instruções, as respeitando ao pé da letra. Tudo bem? Então, você destaca na sua rotina pre-listening, no seu destaque de informações importantes, não é?
as instruções críticas, que aqui no caso é no more than 3 words. Depois, vejamos aqui, activities for first day. Tópico, atividades para o primeiro dia. Temos então aqui time, place, event. Temos aqui as horas 10, 10:15, 10:45. Principal and staff talk, test. Então veja que eu destaquei aqui palavras-chave que me dão uma referência visual para o tipo de informação que eu estaria escutando em breve. Aqui então eu sei, por exemplo, que quando estiver alguém falando de places no começo do áudio, não é? Considerando que o áudio segue a mesma sequência das questões, eu sei que a resposta para a questão 1 está por vir. Quando alguém falar de talk, não é? Eu sei que as respostas para as questões 2 e 3 estão por vir. Quando alguém fala de test, eu sei que a resposta para a questão 5 está por vir. Então, é isto que nós também denominamos de signpost language, ou seja, a linguagem de aviso que indica que as respostas estão por vir. E, como vocês também veem aqui na prática, o signpost language se torna também o keyword ou os keywords que você destaca. Então, aqui fizemos a preparação visual, que é o que nós denominamos de rotina pre-listening, ou seja, fazer ela ser a mais visual possível. E é uma rotina, é uma estratégia isso, pode parecer muito óbvio, mas é uma estratégia, porque a maior parte das pessoas não faz. A maior parte das pessoas, elas simplesmente escaneiam o texto, as informações, de uma forma bem superficial, bem, assim, simples, simplesmente tentando entender e se situar e não sendo proativos, não é? Agressivos nesse momento de leitura. Então, você quer ser o mais agressivo, mais dinâmico, mais visual nessa leitura das questões. Então, continuemos. 1 to 5. Então, vai ser dado tempo para a gente para analisarmos. É isso que já fizemos, não é? São dados aproximadamente 30 segundos para você checar as questões. O áudio está então tocando, tudo bem? O áudio literalmente tem esses gaps de silêncio para você fazer o que ele mesmo pede. Como no caso aqui. You'll see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Então vejamos. Você aqui na sessão 1, e isso ocorre de forma padronizada em todo o exame IELTS Listening, o primeiro batch, o primeiro conjunto de questões, sempre vem com um exemplo, para você saber como é a mecânica das questões e o processo de respostas mesmas. Depois, que à medida em que você vai progredindo nos testes, esses exemplos, de fato, param. Mas as instruções são claras. Example, não é? Então vejamos aqui. Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses, and the social activities we offer. Now, on the first page, there's an outline of this morning's activities. There, you see. The program starts at 10 o'clock. Try not to be late, as it's a very full day. Então, veja aqui que foi dado um exemplo, não é? 10 o'clock, preenchido aí na parte onde está sendo especificado example. Então, aqui foi uma parte inicial da interação que foi destacado para exemplificação. The program begins at 10 o'clock, so 10 o'clock has been written against the answer. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 1 to 5. Agora o áudio efetivamente começa, sem nenhuma espécie de exemplificação, e você vai, tendo ele como referência, responder as questões. E tendo em vista a sua rotina pre-listening. Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses, and the social activities we offer. Now, on the first page, there's an outline of this morning's activities. There, you see. The program starts at 10 o'clock. Try not to be late, as it's a very full day. At 10 o'clock, all the new students will gather in the main hall to meet the principal and the rest of the staff. In fact, you spend most of the morning in the main hall. Where's that? I'll show you in a minute.
Just let me quickly run through this morning's events first, and then I'll explain how to get there. Yes, okay. Right, where were we? Yes, so the principal's talk will last about 15 minutes, and then the director of studies will talk to you for half an hour about the courses and the different requirements for each. After that, the student advisor will tell you about the various services and activities we offer to students. Any questions? So all of this is in the main hall? That's right. And then you'll go next door to classroom 5 at 11 o'clock. What happens there? You'll have a test. Test? I don't like the sound of that. What sort of test? Oh, it's nothing to worry about. It's just a placement test to help us find your level of English so that we can put you in the right class. It won't last long. Excelente, pessoal. Então, veja aqui. Vocês podem ver no chat room que eu coloquei as respostas para as questões de 1 a 5 à medida em que nós fomos as escutando. E a coisa aqui ocorreu exatamente como nos preparamos para ter ocorrendo. Você teve aqui as respostas para a questão 1, 2 e 3 sendo dadas logo no começo. Em especial, o primeiro place dito era a resposta 1, que no caso é o main hall. Depois, na vez que foi falado sobre talk, no áudio, logo depois tivemos as respostas Director of Studies e Student Advisor. Então, você escutou talk, a resposta estava por vir. E você deixou ele bem destacado na sua preparação e, portanto, isso facilitou a sua interpretação. O mesmo ocorre no caso do test, placement test, não é? Na questão 5. Então, o objetivo é efetivamente termos tudo ocorrendo de uma forma que seja mais óbvia possível para você e você saiba diferenciar o joio do trigo, porque no IELTS é isso que acontece. Muito blá, 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 e do nada, vum, aparece a resposta. Isso acontece de forma gradualmente mais intensa à medida que o exame vai prosseguindo. Aqui já tivemos um pouco disso acontecendo, mas vocês vão ver que lá mais para frente, na sessão 2, 3 e 4, isso vai acontecer de uma forma muito clara, muito óbvia. Então, muita atenção com relação a isso. Então, respondemos as questões de 1 a 5. Vamos prosseguir. You now have some time to read questions 6 to 10. 6 to 10. Muito importante aqui, então, fazermos algo. Vamos aqui, então, às questões 6 a 10. Não é? Questões 6 a 10, temos um modelo de questão baseado em mapa. Não é? Qual é a primeira coisa que precisamos de fazer quando o assunto é um mapa? A primeira coisa que precisamos de fazer é identificar de forma clara o ponto de referência inicial. Por quê? Toda a descrição para todas as outras respostas desse tipo de questão vão tomar como referência o ponto inicial estabelecido no mapa. E como vocês podem ver aqui, o ponto inicial estabelecido pelo mapa é este bonequinho aqui com o arrow indicando you are here, ou seja, você está aqui. Todas as descrições, ou pelo menos a maior parte delas, as descrições que te dão as respostas para as questões 6, 7, 8, 9 e 10, vão ter como referência, vão partir como referência a sua posição inicial no mapa, não é? E, portanto, você precisa se identificar de uma forma explícita, não é? Depois de fazer isso, existe um comentário que, no final das contas, também é necessário ser feito quando assuntos são questões que envolvem abreviações e um contexto de labeling, ou seja, de dar títulos às coisas. Porque, em teoria, o que nós temos aqui são labels, ou seja, expressões, não expressões, mas abreviações utilizadas para representar nomes de partes da escola. E, em teoria, utilizamos exatamente estas abreviações, no caso CL, DO, L, MH e por aí vai, para efetivamente dar as respostas ao escutar o áudio. Então, dar as respostas para as questões 6, 7, 8, 9 e 10. E a gente pode pensar que, bom, uma sigla serve para efetivamente, eu não digo abreviação, mas isso que na prática é uma sigla. Uma sigla, ela serve para facilitar as coisas e para termos uma comunicação mais rápida, correto? Sim, mas somente tem isso acontecendo quando todos já sabem o que ela significa. E isso exige tempo. Se você utiliza siglas no seu trabalho sobre determinadas coisas que você trabalha com, é bem provável que você teve um período no qual você não sabia o que as siglas estavam significando quando você começou o seu trabalho.
e os seus colegas estavam as utilizando e você, de fato, não sabia o que estava sendo dito. E depois, quando as pessoas te falaram o que estava sendo dito, o que elas significam, ainda teve um tempo de aprendizado até você pegar. Aqui, você está sendo apresentado pela primeira vez a um grupo de siglas e a probabilidade de você efetivamente as internalizar rapidamente ao ponto de as utilizar como resposta sem ter você sendo prejudicado é quase zero. A probabilidade disso acontecer é quase nula. Por quê? Se você utiliza siglas num contexto como esse, onde que você é apresentado a elas e imediatamente depois tem que as utilizar de uma forma prática e dinâmica, você tem um processo de 3 passos. O primeiro é o passo de escutar o áudio e interpretar. O segundo é ter a capacidade de saber o que está sendo dito no áudio, o que você interpretou e a sua respectiva sigla. E depois, escrever essa sigla, no caso aqui do mapa. Ou seja, 3 passos. E como que nós já abrangemos anteriormente, quanto mais passos um processo tem, mais complexo ele é, e por consequência, maior probabilidade de erros. Então, no momento em que essas siglas não vão servir para a gente para absolutamente nada, a sugestão é, não as utilize, ignore essas siglas e escreva por completo os nomes, por extenso. E isso é muito importante porque as próprias instruções não pedem para você utilizar sigla. Vejamos. Label the rooms and the map below. Choose your answers from the box below and write them next to the question 6 to 10. Não temos absolutamente nada aqui sendo dito sobre acronyms, que são abreviações em inglês, ou não abreviações, mas siglas, não é? E nada de abbreviations também, que são abreviações em inglês. Você não tem absolutamente nada sendo falado disso nas instruções. E no momento que as instruções não pedem, você não precisa de necessariamente respeitar. Portanto, a sugestão é você utilizar as expressões por extensas, escrevendo por completo, por quê? Você pula o passo de ter que relacionar uma sigla com a palavra que você escutou e assim, então, conectar um ponto para depois poder responder. Você, então, em vez de ter um processo de 3 passos, você tem um processo de 2. E no momento em que o exame ele é dinâmico e rápido e o áudio continua, quanto menos passos o seu processo de interpretação tem, menos probabilidade você tem de errar e se colocar numa situação onde até mesmo você fica perdido. Então, não utilize siglas se não for estritamente pedido pelas instruções para vocês utilizar. Caso contrário, vocês vão estar colocando mais complexidade no seu processo de interpretação desnecessariamente. Então, aqui, por exemplo, a sugestão é que você não utilize siglas para fazer o labeling ou o dar títulos às diferentes partes do mapa aqui, simplesmente escrevendo por extenso o que você escuta, até porque no próprio áudio vai ser dito o nome por extenso, não as siglas. E assim, no final das contas, temos o processo acontecendo de uma forma mais natural e não nos colocamos proativamente num contexto mais complexo, desnecessariamente, não é? Então, vejamos aqui. Questões de 1 a 6, é bem provável, então, que foi nos dado tempo para analisarmos. Depois de ter esse debate aqui sobre essa questão de utilização de siglas, vem o momento da pre-listening, a rotina pre-listening novamente, ou seja, destaque de informações, tópicos específicos e palavras-chave ou signpost languages. Então, vejamos aqui, não é? Choose your answers from the box below and write them in questions 6 to 10. Temos aqui os elementos destacados e vejamos aqui o signpost language em especial. Destacamos também a localização, depois destacamos o main entrance, reception, language, laboratory, deixando tudo o mais claro possível, porque não somente o seu ponto inicial é tomado como referência, mas também esses outros elementos que você tem destacado aqui, que já estão no mapa, são também tomados como referência para você ter as respostas sendo dadas para as questões que você tem que responder. Então, destaque tudo que está explícito no mapa, deixando ele o mais visual possível, a ancoragem a mais visual possível para você. Então, perfeito. Nós, então, aqui já nos preparamos de forma apropriada e o áudio está por começar. Eu já dei play nele, vai começar a qualquer instante. Now listen carefully and answer questions 6 to 10. But how do I find the main hall? Right. If you look on the back of the booklet I gave you, you'll see a map of the school. Let me show you. Look, you came in through the main entrance here, and now we're here at reception.
Now, to get to the main hall, you walk on to the end of this corridor in front of you, and then you turn left. Walk along past the language laboratory, and then past the library, which is next to the language lab on the same side, and facing you is the main hall at the end of the corridor. You can't miss it. Então vejamos. A pessoa saiu do ponto inicial, veja que ele é sempre o que é tomado como referência. Você tinha que andar para frente e depois turn left, virar à esquerda. Vejamos que ela disse que logo depois do Language Laboratory vem o 6, que é o Library. E, finalmente depois, facing you, à sua frente, após o Library, você tem o Main Hall, que é o local que o estudante da escola efetivamente havia perguntado sobre. Então veja que temos aqui indicando e ocorrendo exatamente o que eu expliquei alguns minutos atrás. Primeiro, respostas são dadas tendo em vista o seu ponto de referência inicial, a sua localização inicial no mapa. Então é muito importante você deixar isso o mais óbvio possível para você. E segundo, destaque signpost language, ou seja, as expressões que já se encontram, as palavras, a nomenclatura que já se encontra no mapa, porque é também tomando essa nomenclatura como referência que é dado para vocês as respostas. Então, por exemplo, a resposta 6 foi dada tendo em vista o Language Laboratory, não o seu ponto de partida. Então, você precisa estar bastante atento com relação a isso. E foi através dessas instruções que eu especifiquei aqui o caminho. Então, continuemos. Computer laboratory? Yes, we do. Could you tell me where that is? Certainly, yes. You go down to the end of this corridor again, but this time don't turn left, turn right, away from the main hall. The computer lab is immediately on your right, okay? Mm-hmm. Então, agora aqui o estudante perguntou sobre o Computer Lab, ou o Computer Laboratory, não é? Que é o 8, não é? E aqui, efetivamente, tivemos novamente o ponto inicial sendo tomado como referência. A diferença é que, depois de seguir reto, ao invés de turn left, ou seja, virar à esquerda, foi instruído turn right, vire à direita. E aqui, então, temos o 8 sendo indicado, Computer Lab, não é? Continuemos. And where's the staff room in case I need to find a teacher at some stage? The staff room is near the main entrance, on the left over there, just opposite the reception desk. In a day or two, I'm sure you'll find your way around very easily. Então, veja aqui que agora você teve a questão 9 sendo respondida, não é? Staff room, tendo em vista não o ponto inicial de referência, ou seja, o you're here, mas o main entrance, que destacamos como signpost language na nossa rotina pre-listening. Então, vejamos que ela disse que você está bem à esquerda, o staff room está bem à esquerda do main entrance. Então, você tem o 9 sendo efetivamente aqui, sendo indicado por este caminho que eu tracei. Agora, o ponto de referência é o main entrance, signpost language indicado. Continuemos. Oh, one last thing. Is there a student common room? Oh, yes, I forgot to mention that. It's this area here, very close to where we are now, to the right of the reception desk as you come in the main entrance. There's tea and coffee facilities there. Great. Thank you very much. You're welcome. Então, vejamos aqui que tivemos o número 10 sendo o Student Common Room, não é? Onde que agora você teve o Reception e o Main Entrance sendo utilizado como referência para a localização do mesmo, só que ao invés de turn left, turn right sendo indicado, não é? Então, temos aqui um caminho verde aqui, indicando o 10. Então, veja que é muito importante realmente identificarmos o signpost language, que no caso de mapa são as nomenclaturas já existentes, não é, previamente, e também a definição explícita do seu ponto de localização inicial. Porque todas as descrições que vão dar as respostas para todas as questões no mapa tomam esses dois pontos como referência. Então, perfeito. Respondemos as questões de 1 a 10 e já terminamos 25% do exame. Prosseguimos aqui. That is the end of section 1. You will now have half a minute to check your answers. Agora veja aqui o pulo do gato. Você tem as instruções deixando bem claro. You have half a minute to check your answers. Você tem 30 segundos ou meio minuto para
checar as suas respostas. O que nós fazemos aqui? Para estudantes nossos que já sabem as coisas, não é? Eles já sabem exatamente o que fazemos aqui. Fazemos o oposto do que o áudio nos sugere. Não checamos as nossas respostas. Por quê? No exame IELTS Listening, como vocês viram aqui de forma bem explícita, as informações que utilizamos como respostas para as questões são informações extremamente específicas. Extremamente específicas. Elas não são informações que você conseguiria, por exemplo, escutar o áudio para depois responder as questões. Você somente conseguiu as responder porque você estava escutando e respondendo ao mesmo tempo. Mesmo se você tiver uma memória de elefante, a probabilidade é que você não conseguirá se lembrar. Então, bom, a única vantagem que você tem para checar as suas respostas nem é uma questão de resposta certa ou errada sendo checada, mas a vantagem de spelling, não é? Caso você tenha cometido algum erro de spelling, você corrige logo ali. Mas você já vai ter um outro momento do seu exame onde que você vai poder checar o spelling. No caso de, por exemplo, o IELTS feito à mão, o momento de transferência ao answer sheet é o momento onde que você vai estar fazendo a checagem do seu spelling. E no final do exame feito no computador, você também vai ter a possibilidade de checar o spelling. Então, você sempre vai ter a oportunidade de checar o seu spelling depois. Neste momento onde que o áudio em si está correndo, você não lê porque não é produtivo para você, pelo menos não neste momento. O que você faz? É aquela questão que eu te falei. No IELTS Listening, nós não vamos para trás nem para pegar impulso. Ou seja, vamos para frente. Nesses 30 segundos aonde que éramos para checar as respostas, o que estamos fazendo é já checando as próximas questões e fazendo rotina pre-listening, só que para a próxima sessão. Tendo então uma rotina pre-listening mais detalhada, mais aprofundada, mais calma. Até porque este é o único momento do exame que você pode ter controle sobre as variáveis, ou pelo menos o máximo de controle possível. Quando o áudio começa, é caos. Quando o áudio começa, é o áudio que define o ritmo das coisas. E depois que você respondeu, a probabilidade de você conseguir identificar erros no que você respondeu é quase nula em termos de nível de especificidade de informação. Portanto, é a rotina pre-listening, é o momento de preparação para o áudio, que é o momento estratégico. É aqui que é o momento onde que você coloca a situação ao seu favor. E, portanto, quanto mais tempo você tiver para fazer a sua análise das palavras-chave, signpost language, de fato, compreender o tipo de informação que você vai estar escutando quando o próximo áudio vir, quanto mais você fizer isso com mais tempo e, portanto, mais atenção e mais foco, maiores vão ser os seus índices de acerto. Então, utilizamos os 30 segundos que são dados para checarmos as últimas respostas, em conjunto com os 30 segundos que vão ser nos dados para verificarmos essas próximas questões antes do próximo áudio continuar. Então, temos aí 1 minuto agora de rotina pre-listening, tendo, então, uma vantagem estratégica enorme acontecendo com isso. Então, veja a quantidade de tempo que eu vou ter para fazer esse pre-listening para a próxima sessão. E veja que o áudio agora vai estar tocando, tudo bem? Vai estar com aquele silêncio que é dele mesmo para a pausa. Então, vejamos aqui. No more than 3 words. Type of help. Examples. Financial, grants, academic, library, individual interests. Perfeito? Até mesmo poderíamos ir para a próxima sessão, mas desnecessário. Vamos continuar aqui prestando bastante atenção sobre o contexto. Financial, grants, ou seja, tipos de ajuda, exemplos, grants. Now turn to section 2. Olha só, agora começou o tempo da sessão 2 e eu já terminei o meu Section 2. pre-listening. You will hear a talk given to new students about a university advisory service. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Agora que é me dado tempo para ver as questões. E eu já terminei. Mas agora eu continuo analisando com atenção o tipo de informação. Childcare, nurseries, ok? Library. Perfeito. Now listen carefully to the first part of the talk and answer questions 11 to 15. Agora começou. Hello, everybody, and welcome to this informal meeting about the University Helpline. The Helpline was set up 10 years ago by the Students' Union, and it aims to provide new students to the university
with a service that they can use if they need information about practical areas of student life that they're unfamiliar with. Let me give you some examples of the type of help we can offer. We can provide information on financial matters. For example, you may feel that your grant is insufficient to see you through college life, or you may have some queries regarding the fees you're paying if you're an overseas student. In both cases, the helpline would be able to go through things with you and see what the outcome might be. Another area we can help with is what we generally term the domestic area. Things such as childcare and the availability of nursery provision, for example, come under this. Then there's academic issues that may arise while you're in the early stages of your course that you may not know what to do about. You may wish to know more about essay deadlines, for example, or how to use the library. There are all kinds of questions you will find yourself asking and not knowing where to get quick answers from. The helpline would be able to provide these. The last example I've given here is simply termed social. And yes, there is a lot of social life here, but you may have a particular interest you wish to pursue, or you may wish to participate in outings or trips if you don't know many people at the moment. Então vejamos aqui que novamente aconteceu o que nós nos preparamos para ter acontecendo. Quando foi falado de grant, logo depois veio a resposta 11. Quando foi falado de academic, logo depois veio a resposta 13. Quando foi falado de individual interests, logo depois veio a resposta 15. Então, estamos aqui efetivamente nos preparando. Agora, já estamos começando com uma complexidade maior, com a utilização de o quê? Sinônimos e paráfrases. Por quê? Vejamos aqui no individual interests. Você tem escrito individual interests, mas no áudio foi dito particular interests. Individual interests e particular interests significam exatamente a mesma coisa. A diferença se encontra de fato, somente na palavra, que é diferente, mas tem o mesmo significado. Mas não mudou a essência, não mudou a lógica. Escutamos algo que tem o mesmo significado, mas usa palavras diferentes e logo depois vem a resposta 15. Então, começa a complexidade gradualmente subir. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Então, vamos lá. Helpline details. Jackie. Address. Esse address. Porta. Helpline. Officer Jackie. Telephone number. Opening hours. Saturdays. Now listen and answer questions 16 to 20. Let me give you some details so that you know where to go and who to see if you want to pay us a visit. Generally, you'll see our helpline officer, Jackie Kouachi. That's K-O-U-A-C-H-I. Jackie is a full-time employee of the Student Union, and she works in the Student Welfare Office. That's the office that deals with all matters related to student welfare. And it's located at 13 Marshall Road. I have some maps here for those of you who haven't been there yet. If you wish to ring the office, the number is 326-9940. That's 326-9940. The office is open between 9:30 and 6 o'clock on weekdays and from 10 to 4 on Saturdays. And there'll be somebody there, usually Jackie or myself, between those times. If you want to make an appointment, you can phone or call at the office in person. Please note that it may not be possible for anyone to see you straight away, particularly if it's a busy time, lunchtime for example, and you may have to go on the waiting list and then come back later. Well, enough from me. Any questions? Então, vejamos aqui exatamente o que aconteceu, só que, novamente, palavras diferentes sendo começadas a ser usadas, não é? Mas vemos, né? Quando foi dito Jack, logo depois veio a questão 16. Quando veio algo envolvendo
You can call, ou seja, você pode ligar o telephone number, da questão 17. Opening hours, não é? Você teve, quando foi dito Saturdays, logo depois a resposta para o 18, não é? Quando foi dito o contexto de if you want to pay us a visit, se você quer nos visitar, logo veio a questão 19, e por último, a questão 20, em termos de waiting list, não é? Não foi utilizada a expressão peak times no áudio, foi utilizada uma outra expressão que tem o mesmo significado de horas de pico, para de fato testar a abrangência do seu vocabulário, mas a lógica se aplicou exatamente igual. Alguns comentários importantes aqui sobre esse tipo de questão que é a certeza absolutérrima que cairá no seu IELTS, pois esse é um tipo de questão padrão. Você aqui precisa tomar bastante atenção, tomar bastante cuidado, ou prestar bastante atenção com a expressão primeiro double. Double é utilizado no contexto de primeiro expressar dígitos, não é? Ou seja, se você tem 5, 5, você não tem 5, 5 mais double 5. Se você tem 9, 9, não é 9, 9 mais double 9. Se você tem o 007, não é o James Bond. Se você for ver o título original e como ele é expressado, não é? Em inglês, é 007, Agent 007. 00, double O, ou 00. Mas aí cai um próximo ponto que eu gostaria de falar com você. Quando estamos falando especificamente de zero em inglês, em um contexto de dígito, ou seja, informação pessoal sendo repassada, com mais frequência as pessoas utilizam ou ao invés de zero, ao se referir ao número zero. E sim, o ou é a letra O em inglês. Mas já que tem o mesmo formato do zero, foi introduzido ao contexto de dígito. Agora você pode se perguntar, por que eles complicaram tanto essa história misturando números e letras? Eles não misturaram números e letras e não fizeram o processo ser mais complexo. Então, pelo contrário, eles quiseram simplificar. Ou é mais simples de ser falado do que zero. Veja que o ou exige somente um movimento da sua boca. Ou. Zero exige 2. E quando você, então, está expressando de forma rápida dígitos no seu dia a dia em inglês, o ou é sim mais fácil de ser falado do que zero. E é completamente compreensível. Então, é quase que invariável o fato de que quando você for escutar a dígitos no IELTS e você tem o zero, você vai escutar ou. E quando você ter números de um dígito em sequência, 5, 5, 9, 9, 7, 7, você vai escutar double. Double 5, double 9, double 7. Agora, o double também pode ser usado num contexto de soletração. Não é? Quando estamos falando, então, de, por exemplo, LL, double L. Quando falamos de BB, double B. Quando falamos de FF, double F. E é muito importante termos algo em mente. Nem sempre o double automaticamente é o W. Uma coisa que nós temos muitos estudantes comentando às vezes é que quando eles caem por esse tipo de questão, que novamente é padrão e você sempre vai ter no IELTS, logo quando eles estão escutando a expressão double no áudio, eles automaticamente escrevem ou digitam W. Mas existe uma diferença muito grande entre W e double F, e double B, e double L, não é? Então, ao mesmo tempo em que sim, você precisa ser rápido, você, por favor, não seja afobado ao ponto de escrever W, sendo que na prática ainda você nem ao menos terminou de ler o que, não ler, mas escutar aquela informação individual, e por se precipitar, depois vai se ver numa situação onde você tenha que rasurar, apagar algo e depois colocar a letra correta. E detalhe, o IELTS é feito de lápis, então você não vai ter um problema de não poder apagar algum erro que você faça. Você sempre poderá, pois o IELTS é feito a lápis. Então, mas mesmo assim, se você, por exemplo, escutou double L, mas quando escutou o double inicial, você já escreveu W, o processo de você apagar ou rasurar e depois voltar um pouco e depois escrever double L, que é o que efetivamente foi dito, vai te contar alguns segundos que vão te causar problemas nas próximas questões. Então, é muito importante a gente ficar com isso em mente. Não nos precipitarmos ao estarmos escutando double. Tudo bem? Então, continuemos. That is the end of section 2. Então, terminamos a sessão You will 2. now have half a minute to check your answers. Então, terminamos metade do exame. You have half a minute to check your answers. Você tem meio segundo para checar as suas respostas. O que fazemos? Nada de checar. Vamos para as próximas. Aqui, então, temos as questões múltipla escolha.
Aqui, então, realmente precisamos ficar bastante atentos, porque questões múltipla escolha são questões meio chatas, não porque elas são difíceis por si mesmas, mas é porque elas começam, de fato, a ter aquela complexidade maior de utilização mais abrangente de vocabulário. Aí você vai ver de forma bem explícita que palavras que nós vamos destacar na nossa rotina pre-listening não sendo exatamente as mesmas que são faladas no áudio. Palavras bem diferentes, mas que têm o mesmo significado. Então você vai ver uma disparidade entre o vocabulário que você tem nas questões e o vocabulário utilizado no áudio de uma forma bem explícita. Mas ainda assim, nada que foge do controle, e você estando bem preparado, efetivamente você não vai ter maiores problemas com relação a isso, não é? Agora, aqui é a rotina pre-listening padrão, não é? Agora, existe um ponto que precisamos de também lutar contra, que é a nossa tendência a checar as alternativas no momento da rotina pre-listening. A minha sugestão é, não cheque as alternativas, se foque totalmente no enunciado. Ou seja, a sua rotina pre-listening não vai checar o A, B, C, pois quando você checa A, B, C de forma antecipada ao áudio começar, você cria bias. O que é bias em inglês? Vou escrever aqui para vocês, não é? Bias. O que é bias em inglês? Bias é você criar uma tendência a ter uma determinada posição sobre um determinado contexto, não é? E quanto menos bias você estiver tendo ao se deparar com essas questões e julgando as alternativas, tendo em vista o que o áudio fala e não seus achismos, melhor. Se você, por algum motivo, ler o enunciado, ler o texto, ler o enunciado, ler as alternativas, é bem provável que você vai, sim, começar a gerar algum bias e vai ter alguma questão ali que você sente, mesmo sem nem ao menos escutar o áudio, que faz sentido e faz sentido ser selecionado como sendo a sua resposta final. E depois, quando vir o áudio, se vier algo diferente do que a sua expectativa irracional, mas que é real, definiu, você vai ter um choque que depois você vai ter que se recuperar e neste processo pode perder a resposta. E detalhe, isso são questões minuciosas, minúsculas, que você, se não tivesse provavelmente eu falando isso para você, nem perceberia acontecendo. Agora, é muito importante termos isso em mente para, novamente, nós não nos colocarmos desnecessariamente em situações complexas, mais complexas do que deveriam ser. Então, para não termos problemas de bias, ou estamos falando de questões de múltipla escolha, na nossa rotina pre-listening, ou seja, nos 30 segundos para escutar os áudios, nós fazemos o destaque das palavras-chave, a rotina pre-listening somente no enunciado. Não lemos as alternativas, até porque nem ao menos escutamos os áudios, então não faz também diferença alguma. Mesmo se nós não tivermos bias, este processo de ler as alternativas somente é um desperdício de tempo. Então, muita atenção com relação a isso. Então, vamos lá. Rotina pre-listening para múltipla escolha. Tocando o áudio agora. AC, start of tutorial. AC, start of tutorial. The importance of, example of person, fit in, important part, teamwork, trust, tutor, finding out personal information. Perfeito. Então, demarquei aqui. Now turn to section 3. Então, demarquei aqui o tipo de informação que define o tópico da questão. Section 3. You will hear the beginning of a tutorial on a business studies course. The tutor is discussing job interviews with two students, Muriel and Dave. First, look at questions 21 to 24. Veja que nós já fizemos isso muito antes. Agora que estamos sendo instruídos para checar as questões. Mas no momento em que nós não revisamos as nossas últimas respostas, já fizemos o nosso processo pre-listening. Agora simplesmente fazemos a leitura com ainda mais atenção, aumentando a probabilidade de acerto. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Good morning. Good morning. Good morning. So, we've looked at various aspects of staff selection this term, and I think by now you should be beginning to see how much more there is to it than just putting applicants through a short interview or asking the right questions. Yeah. So, I think you should be ready for today's tutorial on matching the person to the job.
We're going to talk today about the importance of choosing that all-round right person. Right, so we have to put ourselves into the role of the manager or supervisor. Yes. And then we're going to imagine how different applicants would fit into the team or group they have to work with. We'll look at some examples later. It's just theoretical at the moment. Yes. The point is, you can select someone, even a friend, who has all the right qualifications, degrees, certificates, whatever. You can also check that they have a lot of experience, that they've done the sort of tasks that you want them to do in your office already, in a similar environment. But if they start work, and you realise that they just don't get along with everybody else, that, say, they've got sharply contrasting views on how something will work, well, with the best will in the world, you may be backing a loser. Wouldn't it be just a question of company training, though? Not always, particularly in a team situation. And I think it's important to think in terms of that type of working environment. People have to have faith in each other's ability to carry out the task their boss has set them. They have to trust that everyone will do their part of the job. And you can't necessarily train people for this. But it's like trying to find out what someone's personality is like in a job interview. I mean, you just can't do that. Even if you try, you won't find out what they're really like until they actually start work. Well, in most interviews, you usually ask candidates questions about their hobbies and what they like doing in their spare time, that sort of thing. So employers are already involved in the practice of, well, doing part of the task. But it doesn't tell you anything. It doesn't tell you if they're easygoing or hate smokers or whatever. Well, arguably, it does give you a bit of information about an applicant's character. Ótimo, então algumas observações importantes aqui. Isso se aplica para um contexto IELTS de uma forma geral, em especial reading e listening. Mas eu sinto que no listening, que é um processo mais dramático, já que você não tem tanto controle sobre as variáveis e tem um áudio tocando no seu próprio ritmo que você tem que interpretar e responder questões ao mesmo tempo, é muito importante termos em vista de que precisamos de partir pelo pressuposto de que as nossas primeiras impressões são as corretas. Ou pelo menos mais corretas do que segundas, terceiras ou quartas impressões. Tendo então a perspectiva de que nós vamos para o IELTS para ganhar, não para não perder. E o que isso significa? Isso significa que você evita fazer respostas por hesitação. Ou seja, você vai para as questões. Se você tiver entre a questão A e C, e a questão A for a questão que você teve como a primeira impressão de resposta correta, a sugestão é que você tenda a marcar sempre então a sua primeira impressão. Por quê? A sua primeira impressão, mesmo com você nervoso, tende a ser simplesmente você julgando os fatos que estão ali em mãos. Ou seja, você escutou o áudio, você viu a informação, seu cérebro fez as ligações, interpretou na medida do possível e encontrou uma alternativa que faz sentido, dado o que você conseguiu entender. Ao mesmo tempo que este processo sim é afetado pelas suas emoções, ainda assim ele em sua essência é lógico. Agora, quando você na realidade tem múltiplas alternativas, e aí você pensa, ok, a A é a minha primeira impressão, mas pelo que parece eu acho que a C também faz sentido, e a D, e a E, eu acho que também faz sentido. Essas suas outras alternativas provavelmente são simplesmente impressões que vocês têm por estar duvidando de si mesmos. Não necessariamente um julgamento o mais lógico possível, dadas as condições de ser lógico que você tem no exame. Então, a sugestão é que você, de fato, mesmo nessa situação que não vai ser totalmente lógica, pegue a alternativa mais lógica, que é a sua primeira impressão. Não selecionando como respostas finais respostas chegadas por simplesmente você duvidar de si mesmo. E quando nós temos isso sendo aplicado por você com consistência, nós percebemos os nossos estudantes tendo um aumento substancial nos seus resultados finais, nos seus scores. Então, sempre quando você estiver entre uma questão ou outra, eu escutei tal coisa e eu penso que pode ser ou a A ou a C, ok, vamos definir essa heurística. Sempre entre duas questões ou mais, sempre vai com a última. Desculpa, sempre vai com a primeira impressão. Então, se a sua primeira impressão foi a A, vai com a A. Se a sua primeira impressão foi a C, vá com a C. E assim por diante. Isso também evita você perder controle ao longo do processo de resposta,
Porque, novamente, como vocês mesmos viram, a transição de uma questão para outra, a transição da 21 para 22, da 22 para 23, da 23 para 24, é completamente lisa. Não há pausas. É simplesmente uma conversa que está estruturada na folha de questões como questões, mas é uma conversa. Então, não existe de forma explícita uma divisão entre o que está sendo discutido e que dá a resposta para o 21, o que está sendo discutido e dá a resposta para o 22, e assim por diante. Então, o momento em que você tem esse processo bem liso entre questões ocorrendo, você precisa de ser, de fato, assertivo nas suas respostas. Porque caso você fique entre questões, vai ser aquela catástrofe que nós falamos anteriormente. Se você tiver dúvida e ficar travado na 21, isso também vai te dar problema na 22, na 23, na 24, porque o áudio continua, ele não vai te esperar. Então, é muito importante termos essa perspectiva. Vamos para ganhar, não para não perder. Não vamos deixar, então, esse senso de realmente ele tentar não perder nos atingir. Vamos, de fato, ser agressivos, vamos, de fato, ser assertivos, para, no final das contas, termos decisões lógicas, ou pelo menos as mais lógicas possíveis acontecendo. Continuemos, então, não é? Aqui, você, novamente, um detalhe importante sobre essa questão de ir com as suas primeiras impressões. Por exemplo, na questão 23, foi dito que é muito importante para o trabalho em equipe, is important part of teamwork, having the trust in your, ter a confiança no seu. Foi dito o que está no A e no B. Foi dito o que está no A, colleagues ability, e o B, employees and directions. Foram utilizadas expressões diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Mas o que foi a princípio dito foi o colleagues ability. Fazendo então com que a resposta para a questão 23 seja a letra A. E quando você vê a lógica, de fato, é isso que foi sendo realmente explicado no áudio. Você, para ter um bom trabalho em equipe, precisa de ter confiança na habilidade dos colegas de executar o que o chefe define. Não necessariamente confiar no que o chefe define, mas sim confiar no que os colegas de fato conseguem fazer para concretizar o que o chefe define. Agora, se você for escutar o áudio novamente, você irá perceber que, já que a parte final dele termina nessa questão de o que o chefe define, você tem a tendência a pensar que a letra B é a resposta. Mas no momento em que o que primeiro foi dito foi a letra a nossa primeira impressão, e caso você reflita, é exatamente essa lógica. Ele não falou nada sobre o quão correto ou não é as direções ou as decisões do chefe. O que foi dito é que, para o bom teamwork, você precisa de confiar na habilidade dos colegas de conseguir concretizar essas ordens, independente de quais elas sejam. Então, de fato, a letra A é a resposta correta. Então, isso é somente um exemplo prático disto que nós falamos aqui, de sempre ir com suas primeiras impressões. Porque caso fôssemos com a segunda impressão aqui nessa questão, a nossa resposta estaria errada. Então, temos aqui mais tempo, não é? Para checar as questões. 25 to 30. 25 to 30, não é? Ou seja, temos aqui a necessidade de fazer novamente rotina pre-listening. Então, vamos lá. No more than 3 words. Personality questionnaires. Completed in the past. Large employers nowadays. Candidates tend to be truthful. E na questão 30, tutorial, AC, ok. Trying to do, perfeito. Então aqui, fizemos a nossa rotina pre-listening e a interação continuará a qualquer instante. No more than 3 words. Now, as the tutorial continues, listen and answer questions 25 to 30. Well, arguably, it does give you a bit of information about an applicant's character, but also, more and more employers around the world are making use of what are called personality questionnaires to help them select new staff. And what's it called? A personality questionnaire.
They have to be filled out by the candidates sometime during the selection procedure, often just before an interview. The idea is actually quite old. Apparently they were used by the ancient Chinese for picking out clerks and civil servants, and then later they were used by the military to put people in appropriate areas of work. They've gained a lot of ground since then, and there are about 80,000 different tests available now, and almost 2/3 of the large employers use them. Which makes you think there must be something in them. That's right. They ask the sort of questions that you might expect, like, do you like working under pressure, or are you good at keeping deadlines? And what if people can see through them and just write what they think the employer wants to see? Well, that's always a possibility. I mean, it's human nature to lie, isn't it? Well, that's the point. Apparently it isn't. These tests are compiled by experts, and they believe that the answers can provide a few simple indicators as to roughly the type of person that you are. But people will generally be truthful in that situation. And then you can go some way towards finding out whether someone's, say, forward-looking, a go-ahead type of person, or resistant to change. Yes, and there are all kinds of other methods. Então vejamos aqui que nós tivemos uma questão interessante acontecendo. Respondemos as questões, seguindo o padrão. Agora, temos uma última questão, a questão 30, que é uma questão que é uma questão conclusiva, tendo em vista o que foi discutido na sessão. What is the tutor trying to do in the tutorial? Describe one selection technique, criticize traditional approaches, illustrate how she uses personality questionnaires. Então, aqui temos uma última pergunta. É bem provável que se você está engajado respondendo as questões 25 a 29, você não vai, antes do áudio acabar, responder a questão 30. Sem problemas. Simplesmente, então, no tempo que vai ser dado agora, para você checar as respostas, você simplesmente faz a questão 30. Então, você não vai ter nenhuma espécie de necessidade de ficar também aqui desesperado porque o áudio acabou e ainda você não respondeu uma questão 30, que é realmente um tipo de questão que você pode escutar primeiro e depois responder, porque é uma questão conclusiva da sessão. Então, prosseguimos. Yes, and there are all kinds of other methods. That is the end of section 3. You will now have half a minute to check your answers. Agora eu respondo a questão 30. What is the tutor trying to do in the tutorial? O que o tutor estava tentando fazer no tutorial? Describe one selection technique. Descrever uma técnica de seleção? Provável. Criticize traditional approaches to interviews? Não é, porque não temos aqui uma crítica. Illustrate how she uses personality questionnaires? Talvez. Ela não deu um posicionamento pessoal dela, como ela faz. Ela estava fazendo uma descrição mais genérica. Talvez podemos interpretar como a letra C, mas considerando que a nossa primeira impressão foi a A, vamos com a A. E, de fato, a A é a correta. Resposta para a questão 30, A. Não é? O áudio não especificou de forma explícita que aqui estavam sendo dadas as posições pessoais da pessoa que estava falando, da expert, da mulher que estava comentando sobre. Portanto, ao mesmo tempo que tendemos a inferir certas coisas, vamos com as nossas primeiras impressões e, de fato, a resposta da questão 30 é a letra A. Então, continuemos. Section 4. You are going to hear a talk given by a student to a tutor and a group of fellow students in a seminar. First, you have some time to read questions 31 to 34. Então, vamos lá. Now, as you listen to the beginning of the talk, answer questions 31 to 34. Vamos lá. Right, are we all here? Okay. As you know, today Vivian is going to do a presentation on the hat making project she did with her class during her last teaching practice. So, over to you, Vivian. Thanks. Mr. Yardley has asked me to describe to you the project I did as a student teacher
at a secondary school in London. I was at this school for 6 weeks, and I taught a variety of subjects to a class of 14-year-old pupils. The project I chose to do was a hat-making project, and I think this project could easily be adapted to suit any age. So, to explain the project. After we'd done the research, we went back to the classroom to make 2 basic hat shapes using rolls of old wallpaper. We each made, first of all, a conical hat by, well, if I show you now, cutting out a circle and then making 1 cut up to the center and then overlapping the cut like this. A conical hat that sits on your head. The other hat we made was a little more complicated. First of all, we cut out a circle again, like this. Then you need a long piece with flaps on it. I've already made that bit, which I have here. You bend the flaps over and stick them with glue or Pritt stick to the underside of the circle, like this. Again, I've prepared this so that I don't get glue everywhere. The pupils do, of course, so you need plenty of covers for the table. And there you have a pillbox hat, as in pill and box. Now, variations and combinations of these 2 hat shapes form the basis of the pupils' final designs. Então veja que realmente aqui tivemos um tipo de questão onde que temos mais detalhes, mas o processo de complexidade, ou seja, a utilização de sinônimos e paráfrases foi menor. Ou seja, de fato aqui temos o school sendo utilizado na questão 31 e temos o secondary school, depois age of pupils também, logo depois do age vem o nome e foi definido a idade de forma explícita. Agora na questão 33, o que eu defini como Signpost language foi exatamente o que foi dito no áudio. Cut into center and tanana, the cut. Que no caso aqui seria o overlapping. E também na questão 34, stick flaps to tanana, of circle. Que no caso seria underside, não é? Ou bottom. Só deixando bem claro que essa expressão underside, para alguém que não conhece, é o mesmo que bottom, ou seja, fundo. Então, tivemos um tipo de questão onde que tivemos mais detalhamento, ou seja, níveis de questões assim mais amplas, de mais de 2 ou mais detalhes que precisamos prestar atenção, mas o nível de complexidade, ou seja, utilização de paráfrases e sinônimos diminuiu, o que é muito bom. Então, agora, continuemos. Now you have some time to look at questions 35 to 40. Então, vendo aqui, questões 34, 35 a 40. Research and design, small scale, stage A, B, hat, colors, Theresa, Muriel, Fabrice. Nomes são sempre coisas a serem destacadas na sua preparação. Isso se aplica no reading e também no listening. Now listen and answer questions 35 to 40. The next stage of the project was the design phase, and this involved, first of all, using their pages of research to draw a design of their hat on paper. That's the easy part. They then had to translate their 2-dimensional design into a form to fit their head. I encouraged them to make a small-scale 3-dimensional hat first, so that they could experiment with how to achieve the form they required. And I imposed certain constraints on them to keep things simple. For example, they had to use paper, not card. Paper is more pliable and easier to handle. They also had to limit their colors to white, grey, or brown shades of paper, which reflected the colors of the buildings they were using as a model for their hats. And they had to make sure their glue didn't show. Well, it was very enjoyable. And just to give you an idea of what they produced, I brought along 3 hats to show you. This one here is based on a circular stairway in an old building in London.
It uses 3 pillbox hats, one on top of the other. This was designed by Teresa. Here's another one that has a simple strip going round the base of the hat, but has then gone on to add strips of paper that come out from the base and that meet at the top of the hat, rather like a crown, making a fairly tall hat. This was made by Muriel. And lastly, there's a combination of the pillbox or single strip around the base and then the conical hat shape on top to form a castle turret. This was made by Fabrice. And there are many more that I could have brought. Thank you, Vivian. That was most interesting. Now, what we can learn from this. Então, aqui novamente vemos essa tendência, não é? De diminuição de complexidade, mas continuação de vários detalhes ocorrendo. Mas aqui foi bem explícito, não é? Research and Design, logo depois foi dita exatamente essa palavra e depois veio on paper. Small Scale, foi dita exatamente essa palavra e depois veio o three-dimensional. Colors, logo depois de ser dita exatamente essa palavra, veio white, gray and brown. Aí aqui vocês viram que na questão 38 a 40 eu coloquei algumas palavras junto com as letras. Vocês não colocariam isso como resposta, vocês não escreveriam stairway, crown, ou castle top, ou castle. Vocês não escreveriam isso, você simplesmente escreveria a letra. Mas eu decidi escrever isso para você ver de fato a ligação do que foi descrito e a lógica por trás da seleção da alternativa. Por quê? Quando foi descrito o que a Teresa fez, foi falado que foi definido, que ela tomou como referência um old stairway of an old building in London. Não é? Ou seja, uma escada antiga de um prédio em Londres. E de fato foi dito também 3 layers, não é? 3 camadas, stairway, escada. Então, óbvio que de todos esses chapéus aí, o que mais realmente aparenta como escada é o C. Então, a resposta para o 38 é a C. No caso do 39, a descrição do chapéu incluiu a palavra crown, ou seja, coroa. Efetivamente, então, o que mais se parece com uma coroa é a letra D. E por último, na questão 40, Fabrice, você tem o castle, não é? E de fato, o que aparenta ser a ponta de um castelo, como foi definido, é a letra A. Então, você tem Teresa C, Muriel D e Fabrice A. Então, efetivamente, aqui temos as 40 questões abrangidas. No próximo, no IELTS real, aliás, que você vai fazer, você vai ter ali 30 minutos para responder essas 40 questões, mas aqui respondemos em 1h30, com todo esse comentário que nós abrangemos aqui. Então, pessoal, eu sinto que estamos totalmente finalizados com a nossa aula IELTS Listening comentado. Vocês vão ver que nas próximas aulas vamos estar seguindo essa mesma estrutura. É óbvio que questões diferentes exigem estratégias diferentes, mas o principal aqui e universal a ser aplicado em toda e qualquer realidade de listening, se vocês querem de fato ir para o exame com uma coisa em mente, é listening, pre-listening mais exatamente, sendo o elemento mais crítico, o elemento mais importante. E quanto mais visual, quanto mais óbvio for as informações, quanto mais claro for o seu signpost language, quanto mais explícito for as informações específicas que você destaca, e quanto mais extenso for o tempo que você se dá para fazer isso, através do não respeitar das instruções e, portanto, não checar as suas respostas, e sim, sempre ir para frente, moving forward all the time, você efetivamente se coloca numa posição onde você capitaliza em cima do último momento, aliás, do único momento onde que você, de fato, tem mais controle, que é o pre-listening, obtendo, assim, melhores resultados, não é? Então, eu sinto, pessoal, que se vocês não têm dúvidas ou questões, estamos totalmente finalizados aqui. Eu irei entrar individualmente em contato com cada um de vocês, perguntando, não é, pelo WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, né, pessoal, perguntando para vocês isto e esclarecendo de forma individualizada as suas dúvidas. Mas, fora este ponto, eu sinto que, então, em termos da nossa aula ao vivo aqui, estamos totalmente finalizados, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela confiança de vocês, por estarem aqui conosco às 9h30 da noite, não é? Numa sexta-feira, vocês poderiam muito bem estar bebendo agora no bar, mas estão aqui com a gente. Isso é muito importante, né? Uma questão que eu sempre falo no final dessas aulas é que estamos aqui para fazer uma coisa muito mais importante do que deixar o seu currículo mais bonito. A gente está aqui para efetivamente sair do terceiro mundo.
Então, esse tipo de dedicação é o que efetivamente é exigido na gente neste processo. No mínimo isso. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo esforço de vocês. Vou estar entrando em contato individualmente com cada um, tudo bem? Tenham todos uma excelente noite, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Bye, bye.